Você sabia que existe uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que obriga que nós, psicólogos e psicólogas, a prestação do nosso serviço profissional, nós devemos obrigatoriamente fazer os registros profissionais e prontuários dos serviços psicológicos. Nesta videoaula, nós vamos abordar os registros e prontuários dos serviços psicológicos. Você, profissional de psicologia, deve estar ciente de que, quando você estiver atuando enquanto profissional de psicologia, independente se é atendimento presencial, se é atendimento online, você é obrigado a fazer os registros ou o prontuário do seu atendimento, da sua prestação dos serviços psicológicos. A resolução que traz essa obrigatoriedade para os nossos serviços é a resolução 01 de 2009. Ela já é bem antiga, tá? Está fazendo 15 anos de efetiva regulamentação aí pelo Conselho Federal. Nós vamos então conhecer a resolução, quais são os principais direcionadores, balizadores aí para você, psicólogo e psicólogo, fazer os seus registros, os seus prontuários psicológicos, seja em atendimento individualizado ou atendimento em equipe multiprofissional. E é claro que nós vamos trazer aqui para você algumas dicas, algumas orientações, como você deve fazer seus registros e prontuários psicológicos, alguns cuidados éticos para você evitar, inclusive, responder aí processos, representações contra psicólogos e psicólogas, que gera muitos problemas quando o profissional de psicologia não faz adequadamente os seus registros, e vamos trazer também outras dicas que envolvem esse contexto da produção dos registros do atendimento psicológico, dos serviços psicológicos e também alguns cuidados com a guarda. Vamos conhecer então agora a resolução do Conselho Federal 01 de 2009. Então, registros documentais e prontuários psicológicos aí dos nossos serviços, né? A resolução 01 de 2009 do Conselho Federal de Psicologia, que apesar do tempo ainda estar em vigor, ela dispõe sobre a obrigatoriedade dos registros documentais decorrente da prestação do serviço. Então aqui ela não faz nenhuma distinção do tipo de serviço psicológico. Mas se você está atuando enquanto profissional de psicologia, você deve sim fazer os registros desses serviços, independente da modalidade, como já dito, se é presencial ou se é de forma remota, aí conhecida como atendimento online, tá? Essa resolução, ela trouxe como uma busca, né, de uma garantia, primeiro, de que os registros psicológicos sejam uma forma do psicólogo, da psicóloga, garantir a fundamentação da sua intervenção e também uma proteção aos direitos do cliente e o paciente quando eles precisam de devolutiva e acesso, né, a informações pertinentes aos seus serviços. Então vamos aqui conferir a resolução. Nós estamos aqui com ela agora aberta. Então a resolução dispõe sobre a obrigatoriedade de registro documental decorrente da prestação dos serviços psicológicos. Nós temos aqui as considerações em relação a essa resolução, mas nós vamos agora já dar um destaque ao artigo 1º dessa resolução, tá? Nós podemos ver aqui que no artigo 1º, a resolução diz: torna obrigatório o registro documental sobre a prestação de serviços psicológicos que não puder ser mantido prioritariamente sobre a forma de prontuário psicológico, por razões que envolvam a restrição do compartilhamento de informações com o usuário e o beneficiário do serviço psicológico. O registro documental em papel ou informatizado terá caráter sigiloso e constitui um conjunto de informações que tem o objetivo de contemplar de forma sucinta o trabalho prestado, a descrição e evolução da atividade e os procedimentos técnicos científicos adotados. Ainda no parágrafo 2 do artigo 1, a resolução diz que deve ser mantido permanentemente atualizado e organizado pelo psicólogo, pela psicóloga que acompanha o procedimento. Nesse artigo 1, pessoal, a gente já tem muito o que falar, mas eu vou tentar ser sucinto, mas trazendo os pontos principais.
Registros documentais são aqueles registros que muitas vezes você já deve estar acostumado quando você faz um atendimento ou serviço, e você faz anotações sobre esses registros, atendimento ou serviço que você prestou, que não necessariamente está sob a forma de prontuário. Prontuário, ele é um documento, né, institucional muitas vezes, é um documento que a gente utiliza para organizar e estruturar informações sobre o paciente e sobre o cliente. Prontuários, eles podem ser só o prontuário psicológico, quando só o psicólogo evolui, mas também, dependendo de onde você atua, geralmente em instituições onde há outros profissionais que também atendem o usuário, o paciente, o cliente do serviço, existe um prontuário da equipe multiprofissional. O que é que a resolução traz? Ela diz que ela torna obrigatório o registro documental quando não é possível aquelas informações que você quer registrar estar sob prontuário. A gente sabe que na nossa prática psicológica, muitas vezes no atendimento, a gente levanta informações, hipóteses, a gente ainda está estruturando intervenções que podem ou não ser importantes para aquele paciente ou cliente, e até informações relacionadas a julgamento, diagnóstico, que são precisos. E não necessariamente isso é já uma devolutiva, um registro sobre o serviço que a gente está prestando, mas é uma forma da gente ir estruturando o nosso pensamento clínico. Esses registros, eles podem ser feitos num documento à parte do prontuário psicológico. O prontuário psicológico é um registro obrigatório que nós temos que fazer para que o paciente, o cliente, né, a gente tenha uma fundamentação e uma estruturação sobre o serviço. No consultório, geralmente a gente faz só os registros. Qual é a minha sugestão? É você também, além daqueles registros técnicos que você faz, às vezes uma síntese da sessão, elabore um prontuário psicológico daquele paciente, onde você inclusive vai arquivar folhas de testes, protocolos de instrumentos, e aí você vai ter também, além disso, um documento, um livro, que pode ser inclusive digital, onde você pode fazer as evoluções, a estruturação, o planejamento daquela intervenção. E essa separação entre registros e prontuários, principalmente em instituições de equipe multiprofissional, ela é fundamental. Porque no prontuário nós vamos ver, nós evoluímos informações que são importantes para a equipe saber. Então, a gente precisa evoluir e registrar no prontuário. Só que muitas vezes no nosso serviço a gente ainda está levantando situações, tem informações que a gente entende que não é necessário ou que o sigilo é muito específico, muito individual. A equipe ainda não precisa ter acesso ou não deve ter acesso àquelas informações, mas eu preciso registrar em algum local até para eu ter um suporte, para depois fazer até produções de documentos ou algum outro tipo de intervenção. E aí você faz isso nos registros. A resolução deixa claro que a gente precisa ter uma das duas formas de registro, prontuários ou registros dos serviços psicológicos. E ela ainda diz um ponto importante aqui no parágrafo, né? Primeiro, que esse registro pode ser feito escrito no papel ou pode ser digital, tá? Outro ponto interessante é que nesses registros você vai sim fazer uma síntese das intervenções que estão sendo feitas e segundo o parágrafo 2 você deve manter ele atualizado. Ela não cita aqui se é para fazer em todo atendimento, se é para fazer todo mês. Entende-se dentro do sistema conselhos que essa atualização ela tem que ser compatível inclusive com a demanda do serviço, mas que tem que ser sim feita rotineira. Minha sugestão, você pode fazer pequenos registros e apontamentos por sessão e pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, fazer um registro um pouco mais elaborado. O que é que o registro ou os prontuários psicológicos precisam ter? A gente vai conferir no artigo 2 da resolução que os documentos agrupados nos registros de trabalhos realizados devem contemplar. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Quais são os conteúdos mínimos que o seu registro ou que o seu prontuário psicológico precisa ter. Então, inciso 1, precisa ter identificação do usuário da instituição que você está prestando serviço. Se é atendimento clínico particular, identificação apenas do cliente, do paciente. Inciso 2, precisa ter já uma avaliação e definição da demanda do trabalho, os objetivos que você está prestando. 70% dos colegas aí atuam na clínica, então pode ser a avaliação do porquê o paciente procurou e os objetivos iniciais. Aqui a gente não pode entender todos os objetivos que o serviço vai prestar, mas você tem que pensar pelo menos, baseado na demanda inicial, quais são os objetivos daquele acompanhamento, daquele serviço psicológico. Inciso 3, registro da evolução do trabalho,
de modo a permitir o conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnicos científicos adotados. Então, esse registro ele é importante, a gente acabou de falar sobre isso, é importante você manter atualizados os registros ou os prontuários psicológicos. E não é só dizer o paciente compareceu nessa data, o paciente compareceu em tal data. É você informar o comparecimento, é importante fazer isso nos registros, mas citar qual foi os principais pontos abordados, que técnica você utilizou, entrevista psicológica, consulta, teve contato com terceiros, e aí você faz um registro e faz uma breve síntese do qual foi o principal ponto levantado ou abordado naquele serviço, naquele atendimento. Lembrando, não é necessário fazer em toda a sessão, mas eu recomendo você não deixar um período longo, que você possa ir fazendo os registros, pelo menos uma vez por mês. As sessões é importante você confirmar as datas que compareceu, e você pode colocar do período tal ao período tal. O foco dos serviços psicológicos foi, por exemplo, a aplicação da uma anamnese psicológica, levantamento das demandas e contato com terceiros para colher informações da história pessoal do paciente. Pode ser um exemplo de um registro. Registro dos encaminhamentos e encerramentos, outro ponto importante. Isso aqui pode, inclusive, te livrar de problemas em relação ao suporte que o paciente precisar. Você tem uma comprovação que você fez os encaminhamentos necessários. Minha recomendação, fez o encaminhamento, bota no prontuário, bota nos teus registros psicológicos uma cópia desse encaminhamento, de preferência com a ciência do paciente. Encerramento do serviço, aí você faz um registro, um documento informando dos motivos de encerramento. Sugiro, inclusive, nesse encerramento, se possível, já fazer o relatório de conclusão, né, do acompanhamento psicológico, trazendo as principais informações, porque se o paciente mais à frente pedir a você um relatório de um serviço que você já prestou, já está lá tudo prontinho, você não precisa quebrar a cabeça. Ainda tem que ter nos registros documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica. Esses devem ser arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo. Aqui, principalmente pensando em práticas de atendimento multiprofissional. Você utilizou técnicas que são privativas de profissionais de psicologia, tem as folhas dos instrumentos. Esses materiais não podem ficar no prontuário que outros profissionais têm acesso. Você pode fazer, inclusive, a síntese, a resolução, o laudo, né, dependendo de quando é a demanda, aí pode estar junto, sim, do prontuário da equipe. Muitas vezes não é necessário, a gente faz só as considerações, né, principais dessa avaliação, mas as folhas dos testes, o laudo completo, recomenda-se que ele fique arquivado numa pasta exclusiva que só você tem acesso. No caso do atendimento clínico particular, não vai junto com o prontuário, porque entende-se que esse prontuário psicológico só você realmente tem acesso. Cópias de outros documentos produzidos pelo psicólogo, encaminhamento, declaração. Normalmente a resolução pede comprovação de entrega de relatório, de laudo, né? Declaração nem tanto, o atestado precisa também ter. Então, de outros documentos produzidos pelo psicólogo para o usuário ou instituição de serviço de psicologia prestado, deverão ser arquivados, além do registro da data da emissão, finalidade e destinatário. Aqui a gente pode ver documentos psicológicos, documentos de encaminhamento, etc.